E aí, galera, sétimo A, sétimo B, como é que vocês estão, meninos? Gente, olha, eu tô assim um pouco preocupada porque a participação de vocês não tá muito legal, certo? A gente não tá tendo notas tão boas, não é todo mundo que tá entregando as atividades. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu espero que agora, nessa segunda parte, pós as avaliações, agora que a gente terminou as avaliações, a gente tem uma participação melhor de vocês, tá certo? Nas videoaulas, vocês estão assistindo muito pouco as videoaulas, estão fazendo muito poucas atividades. Então eu espero que a partir desse momento a gente fique mais participativo, A gente esteja mais presente nesse momento de continuidade de aulas, porque verdadeiramente eu me preocupo muito que os sétimos anos estão muito assim desinteressados. E aí, galera, para hoje o que a gente vai ter? Nós vamos primeiro corrigir a nossa prova, tá bom? Provinha da semana passada, bem rápido. E depois que a gente corrigir a prova, a gente vai começar o conteúdo novo dessa semana, tá bom? Espero verdadeiramente, mais participação de vocês. Espero cada vez mais as atividades que vocês veem, os vídeos que a gente posta para vocês e que tudo possa, melhorar gradativamente. Então vamos lá corrigir a nossa provinha de hoje, tá bom? Tá aqui. Semana passada, vocês fizeram as avaliações de história e das outras disciplinas, e aí vocês viram aí a nossa avaliaçãozinha. Sempre que tiver esse asteriscozinho vermelho, quer dizer que é obrigatório. Então, você não pode deixar nenhuma questão da prova sem responder, mesmo que você não a saiba. Você tem que pelo menos tentar, para ver se você consegue responder ela. Então, tinha que ter o nome completo, a turma de vocês, e todas as questões eram obrigatórias. Aí vamos lá, primeira questão. Como o reino de Gana, um dos mais antigos da região do Sahel, foi chamado pelos cronistas árabes? Então a gente estudou dois grandes impérios, dois grandes reinos que surgiram na região do Sahel, que é uma região abaixo, ao sul do deserto do Saara. E aí nós vimos que lá nós tivemos o Império de Gana e o Império de Mali. E aí qual é o ponto importante que a gente precisa saber? Qual era a riqueza mineral que tinha muito lá e que por isso essa região era conhecida e era rota comercial para os árabes. Então, o principal minério que tinha lá era o ouro. Então, diante disso, a alternativa correta é a letra C, Terra do Ouro. Então, os árabes chamavam a região, os reinos da região de Sahel de Terra do Ouro. Segunda questão, galera. Que atividade econômica, era para ser econômica, mas você está vendo aí que ficou digitado erradinho, Ficou econômico. Então, que atividade econômica foi de suma importância para a região do Sahel seguisse a religião islâmica? Então, a região do Sahel, inicialmente, ela não era islâmica, ela não seguia o islamismo. Só que eles começaram a ter contato com os povos islâmicos e, por isso, eles acabaram aceitando a fé islâmica, também por conta de alguns interesses. Então, que atividade aproximou os povos do Sahel com o islamismo? A alternativa correta é a letra B, atividade do comércio. Terceira questão, você tinha 3 imagens com regiões da África. E aí você teria, que marcar qual delas é a região do Sahel. A letra A não pode ser, que é essa aqui que eu estou marcando agora, porque ela está mostrando o sul do continente africano. E nós estamos procurando a região abaixo do deserto do Saara. E aqui já está muito ao sul, está na ponta do continente. A B não pode ser, porque aqui é o chamado chifre da África,
que é como lembra o chifre de um rinoceronte. Então, não é a região que nós estamos procurando. Então, quem marcou correto, marcou a letra C, que é essa faixazinha de terra, ó. Tá aqui o deserto do Saara todo aqui em cima, e essa faixazinha de terra abaixo do deserto do Saara, chamada de Sahel. Quarta questão. A gente viu também e se falou também não só sobre os povos lá na região do Sahel, mas nós também falamos sobre a questão da escravidão, né? Como as potências europeias chegaram na África, pegaram pessoas como cativas, né? Como escravos, e as trouxeram para o continente americano. Principalmente na nossa aula a gente falou sobre como essas pessoas foram trazidas para o Brasil na condição de escravas, e aqui no Brasil tanto elas resistiram, né, como também incorporaram a cultura do dominador e como também fizeram com que a cultura delas fosse incorporada em um determinado momento. Essa junção de cultura afro, com cultura europeia, com cultura indígena, surgiu o que nós somos hoje. E aí a questão quer que você diga o que foi e como surgiu a cultura afro-brasileira. Aí na letra A ele diz: ela surgiu da ajuda do povo europeu branco. Tem a ajuda deles? Não, não tem. B. Ela surgiu apenas da contribuição da cultura nativa da América Portuguesa. Então ele está falando dos índios e a questão fala da cultura afro, que é a cultura dos escravizados, dos negros escravizados da África. C. Ela surgiu da mistura da cultura espanhol. Não tem nada a ver com Espanha nessa questão. Então a correta é a letra D. Ela surgiu da resistência e da luta dos povos africanos trazidos para o Brasil, na condição de escravos, da relação da cultura desses povos com os dos demais que aqui habitavam, surgiu a cultura afro-brasileira. Alternativa correta, letra D. Vamos lá para a quinta. Aí nós saímos das questões sobre África, Brasil e entramos nas questões sobre Europa, onde o movimento renascentista teve início. Aí você tinha que saber o local e o período. O local foi na Península Itálica. Se foi na Península Itálica, eu vou excluir todas as outras, né? E a correta, já disse a resposta, né? A resposta é letra B, Península Itálica, nos séculos 14 e 15. Então, o Renascimento vai ser aquela mudança de pensamento, aquelas transformações que vão surgir do fim da Idade Média e o início da Era Moderna. Vamos lá para a sexta. Pronto. Na sexta questão, a gente tinha que marcar uma imagem que apresentasse uma obra do Renascimento. Nós vimos que o Renascimento ele foi um movimento artístico-cultural que teve expressão na escultura, na literatura e na pintura, todas elas, né, falando e repensando o mundo, fim da Idade Média e nascimento da Era Moderna. E aí, das imagens, né, que nós temos, a única que é do Renascimento é a letra A, que é o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. E aí, né, se você tivesse visto o vídeo da aula, se você tivesse, né, dado uma olhadinha no vídeo desde o começo, essa questão seria facilmente respondida por vocês. Vamos lá agora para a sétima questão. O que era o antropocentrismo? A gente sabe que o antropocentrismo era uma ideologia, né? Era um pensamento filosófico e ideológico. Que pensamento era esse? A alternativa A. Era uma teoria que defendia a aproximação da natureza? Não. Era uma teoria ideológica que defende que o ser humano é o centro do universo? Sim. A correta é a letra B. Você está vendo que na letra D ele diz assim, uma teoria que defende Deus como centro do universo.
Esse daí é o teocentrismo. Lembra? Na Idade Média, o que perdurava era o teocentrismo. Quando nós entramos na Idade Média, era o teocentrismo. Quando nós entramos na Idade Moderna, o que vai, né, a ideia que vai valer, a teoria filosófica que vai valer, vai ser a do antropocentrismo, que é o ser humano no centro do universo. Então, sétima questão, alternativa correta, letra D. Vamos lá para a oitava questão? Galera, ó, a gente viu que pós-renascimento houveram muitas discussões contra a Igreja Católica. Era uma instituição que na época passava por problemas. E dentre os problemas que a instituição sofria, ela sofreu muito com a questão de práticas corruptas, né? De venda de perdão de pecados, venda de espaços no céu, todas as questões, né, proibidas. Então a igreja estava em crise. E diante dessa crise, né, algumas pessoas se colocaram contra a igreja e quiseram criar novos cultos, né, novas religiões, se baseando em algumas coisas da igreja e outras coisas deixando de lado. Então ele diz assim, ó, qual das religiões abaixo não, você vai procurar a que está errada, não a correta, não surgiram, não era para ter se fez, após a Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante, ela vai ser importante porque ela vai trazer novas religiões. O luteranismo veio com a Reforma Protestante? Sim, foi a primeira religião que surgiu com a Reforma Protestante. O budismo? Não. Então, o que eu estou procurando é a letra B. O budismo é uma religião de característica oriental. Então, não entra nem nesse contexto aqui. Então, as religiões que surgiram com a Reforma Protestante foram luteranismo, anglicanismo e calvinismo. Nona questão. A Igreja Católica criou um movimento para tentar parar o avanço das novas religiões na Europa durante o século XVI, criando vários mecanismos com esse objetivo. Como ficou conhecido esse movimento para reorganizar a Igreja Católica e impedir a perda dos fiéis? Então, o que foi que a Igreja fez? Como ficou chamado o movimento que a Igreja fez para não perder fiéis para as novas religiões, anglicanismo, luteranismo e calvinismo? O movimento ficou conhecido como, letra A, Contra-Reforma. Então, a nona questão, a letra correta é a letra A. E aí, por último, a 10ª questão. Qual foi o sistema econômico da Idade Moderna? Galera, essa questão é muito fácil, né? Se você tiver prestado atenção direitinho na aula que eu postei, você consegue responder ela muito bem. Letra A, feudalismo é? Não, feudalismo era o sistema político e econômico da Idade Média e nós estamos falando da Idade Moderna. Iluminismo? Não, ainda era um movimento que ainda nem tinha acontecido nesse período. Mercantilismo? Correto? A letra correta era a letra C. Aí você pode dizer assim, mas professora, por que não é absolutismo? Gente, sistema absolutista também é da Idade Moderna, mas ele é um sistema político. E eu quero saber na 10ª questão qual era o sistema econômico. Então, por isso, o sistema econômico era mercantilismo. E essa foi a nossa provinha. A provinha estava fácil, muito legal, muitas questões fáceis de responder. Então, a gente espera mais a dedicação de vocês, certo? Agora toma uma água, descansa um pouco, para a gente poder começar o conteúdo novo de hoje, tá bom? Já que a gente volta. Galera, vamos lá? Agora a gente vai para o nosso conteúdozinho, certo? Só um instantinho. Vamos lá, galera, ó, a gente vai entrar num novo conteúdo e nós vamos começar a falar sobre as grandes navegações.
Como assim, professor? O que são as grandes navegações? A Europa, né, ela vai começar, os países europeus vão começar a navegar para outras regiões. E aí a gente vai entender por quê e que regiões são essas que esses países europeus vão navegar. Vamos lá. Gente, esse conteúdo ele é muito importante porque é um conteúdo que vai ser cobrado para vocês tanto agora como no ensino médio, como nas avaliações. Então a gente precisa ter consciência um pouco disso. Então vamos entender um pouco do contexto. Nós estamos, né, já saímos, né, da Idade Média, já entramos na Era Moderna. Com essa Era Moderna houveram alterações. Nós vimos que o feudalismo caiu, então o poder dos reis voltou a ser um poder forte, e aí nasce o sistema político do absolutismo. A pouca atividade mercantil, né, atividade de comércio, ela vai ser deixada, né, que ela tinha sido deixada de lado, ela vai se reacender. Então o mercantilismo ele vai ser o novo sistema econômico. Antes a agricultura, que era a base do feudalismo, vai ser substituída agora pelo mercantilismo, pelo comércio, que é a base da economia dentro da Idade Moderna. E veja que a gente está falando de países da Europa. Nesse processo de mercantilismo, a gente vai ter o comércio, né? A gente vai ter a navegação pelo mar Mediterrâneo. Então, o que eles vão comercializar? Eles vão passar pelo... Deixa eu ver se eu tenho aqui no mapazinho. Pronto, ó. Você tem a Europa aqui. Então, quando sai a Idade Média e entra a Era Moderna, começa um processo de comercialização. Essa comercialização ela vai ser iniciada principalmente pelos povos que estavam aqui, ó, na Península Itálica, que parece essa botazinha que eu estou mostrando para vocês. Gente, a Península Itálica, né, que eu marquei aqui para vocês, pronto, vai ser a primeira rota de comércio dessa nova Idade Moderna, desse mercantilismo. Só que por onde é que eles vão comercializar? Eles vão comercializar aqui onde eu estou marcando um X, ó, que é o mar Mediterrâneo. Então eles vão sair daqui, vão vir até a Ásia, China, Índia, vão pegar produtos dessa região e trazer de volta, para a Europa. Então, essa vai ser a primeira fase de navegação no comércio do mercantilismo. Só que isso vai mudar. Por que isso vai mudar, professora? Quando nós chegamos no ano de 1453, século XV, uma importante cidade, né, cidade de Constantinopla, que estava no meio desse caminho aqui de ida e de vinda, ela era uma cidade que pertencia, né, ao antigo Império Romano. Só que essa cidade ela acabou sendo conquistada pelos povos chamados de turcos otomanos. Então eles também tinham um grande império, né, aqui no continente asiático. E eles vão lá e tomam Constantinopla. Quando eles tomam Constantinopla, você está vendo que eu estou marcando aqui um X, né? Estou fechando aqui. Então ele fecha essa rota comercial. Então os europeus não podiam mais chegar na Ásia. Eles navegavam pelo mar Mediterrâneo, mas quando chegava aqui eles eram impedidos de passar, porque o território não era mais de aliados, mas sim de inimigos, que eram os turcos otomanos. E aí os europeus pensaram: se nós não podemos mais passar pela região de Constantinopla para poder pegar os produtos na Ásia, né? Como, por exemplo, a seda, que era um produto, né, muito rico, tirado do continente asiático, da China, e levado para a Europa. E aí eles pensaram: então como é que a gente vai chegar na Ásia se a gente não pode mais usar esse caminho
que nós temos o costume. Então eles tiveram uma ideia. Eles pensaram, se nós não podemos ir para o continente asiático pela rota normal, que nós estamos habituados, nós vamos criar uma nova rota. Então eles pegam e saem navegando pelo Oceano Pacífico, ou melhor, desculpa, pelo Oceano Atlântico, como você está vendo aqui. Então eles vão contornar a África para poder chegar até as Índias. Isso são as grandes navegações do início do século XV e século XVI. Se não dá mais para eu passar por aqui, onde eu marquei um xizinho, então eu vou contornar a África para chegar à Índia. Pego os produtos que eu preciso, né? E volto de novo para a Europa para comercializá-los. Aí você está pensando assim, nossa professora, mas é um caminho muito mais longo e não vale a pena. Será que vale? Valia, certo? Os produtos extraídos da Índia e levados, né, eram tão valiosos e tinham um valor comercial tão alto que valia a pena. Então, nesse processo, eles vão navegar tanto pelo Oceano Atlântico como pelo Pacífico, né, chegando aqui na Índia. Professora, eles vão só contornar a África de uma vez? Vão só passar por ela? Não vão parar e fazer contato lá? Lógico que vão, galera. Eles vão aos poucos, parando aqui no continente africano. Vai levar um bom tempo, certo? Eles começam a navegar em 1415, mas só vão chegar à Índia bem uns 50, uns 30 anos depois. Então eles vão parando aqui pelo continente africano, certo? Eles vão navegando e parando pelo continente africano. Aí você pode perguntar assim para mim, né? Professora, vale a pena também passar pelo continente africano? Valia, porque na África tinha riquezas como o marfim e o ouro que a gente sabe. Então eles começam navegando, né? Navegando e parando aqui na África, aí continua, navega mais um pouquinho, continua, navega mais um pouquinho, até contornar o continente africano e chegar na Índia. E aí você pode me perguntar, quais foram os países que fizeram isso? Galera, a primeira fase para vocês eu disse que foram os italianos, né? Que eu tô aqui circulando. Nessa segunda fase, onde eu passo pro Oceano Atlântico, eu vou ter Espanha e Portugal. Tá aqui eles aqui, ó. Península Balcânica. Então, os primeiros a dar início às grandes navegações foram portugueses e espanhóis. E aí a gente sabe que depois essa galera navegou não só pela África e para a Índia, mas eles também navegaram para a América. Galera, até o ano de 1492, pouco se sabia sobre o continente africano ou americano dentro da Europa. Então, para você ter uma ideia, ó, eram assim os mapas, né, pouco antes das navegações. Então, o mapa era totalmente diferente do que nós temos hoje. Você não tem um mapa com o continente americano. Você só tem a África, você tem a Europa, que já era conhecido por eles, né? Você tem o Oriente Médio e aí você tem aquele mundão de Ásia. Então, eles não conheciam a América. Um dos pontos importantes das navegações marítimas foi o continente americano ter, né, entrado dentro agora da história europeia. E um ponto importante também é que os mapas, né, foram reorganizados, refeitos depois dessas navegações. E aí, como você está vendo, né, as primeiras navegações marítimas eram feitas assim, nas caravelas. Então não eram barcos movidos a vapor ou movidos a algum tipo de motor. Eles eram movidos à força dos ventos. Então os ventos, né, sopravam nessas velas e aí o barco se movimentava. Professora, se tivesse pouco vento, então a navegação seria
mais lenta. Então tudo dependia da força dos ventos, beleza? Galera, ó, caso não tenha entendido, volta lá, certo? Volta o vídeo de novo para você compreender direitinho o porquê, né, dessas navegações. Então, o objetivo é sempre fazer comércio. Esse é o objetivo. Tentou ir para as Índias, interrompeu a barreira, começou a contornar a África. E posteriormente, né, pegaram e chegaram até a América. Então vamos lá, já mostrei o mapinha para vocês. Por que dessa imagem que eu estou mostrando agora? O mar, né, até hoje, mas nessa época as navegações eram muito desconhecidas, então você não tinha tecnologia de GPS, você não tinha tecnologias que pudessem orientar super bem as viagens marítimas. Então, por conta disso, as pessoas tinham muitas histórias, muito temor. Então, acreditava-se que o mar era povoado, né, por monstros gigantescos, como você pode ver aqui, né? Que embarcações, né? Embarcações elas caíam, sumiam, né? Porque foram tragadas, né? Por lulas gigantes, né? Então tudo isso corria o imaginário dos navegantes desse período, que no mar também teriam sereias. Então essas ideias e essa mentalidade, essa espécie de fantasia que cercava a navegação, fazia com que os mapas da época tivessem essas imagens em suas ilustrações, beleza? E aqui, né, eu já expliquei a vocês no mapinha quais foram as rotas. Então, o fator principal, né, para essas navegações é o fator socioeconômico. Então, o comércio renasceu. Agora nós temos o mercantilismo. E aí os produtos, né, que faziam parte dessas rotas comerciais, né? A seda, como eu disse a vocês, o cravo, a canela, são alguns dos produtos, né? O curry, são alguns dos produtos indianos, né, e chineses que faziam parte dessas novas iguarias, né? O marfim que eles pegavam na África, todos esses eram produtos muito valorizados e produtos que impulsionavam o comércio nesse momento. Um dos objetivos também, né, desse período tinha a questão do fator político. Então, os reis, lembra que eu falei na outra aula, eles fizeram aliança com quem? Com a burguesia. Então, o mercantilismo, ele existiu e ele viveu porque os reis e os burgueses se aliaram para ambos enriquecerem nesse processo, né? Nesse processo de comércio. Professora, quer dizer que mercantilismo é basicamente ir buscar materiais em outras regiões e comercializá-los na Europa? Sim, é basicamente isso. Eu estou na Europa, vou procurar matérias, né? Vou procurar produtos de valor na África, na Ásia e depois na América e vou comercializá-los. Quem vai ficar rico com esse processo? A burguesia e os reis. O povo, na maioria, não tem esse enriquecimento, beleza? Também existia, né, o que impulsionava também muito esse período, né, era a ideia de busca por riquezas, né? Existia toda uma ideia de aventura, as pessoas viam nas navegações uma aventura muito interessante, então isso também impulsionava. E eles também queriam converter os novos povos que eles encontraram, principalmente os nativos do continente americano, né? A gente sabe que eles tinham uma ideia, né, de religiosidade diferente e boa parte deles, né, foi convertidos à força ao cristianismo, que era a religião predominante de Portugal e Espanha, os primeiros países a navegar. Nós também vamos ter, né, vamos ter inovações tecnológicas, porque acredite se quiser, até pouco tempo, ó, olha aqui no cantinho do slide, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Então, a ciência demonstrou que essa planificação da Terra ela não era correta. A Terra ela é
redonda, né? Ela é circular, ela não tem um formato plano. Então as pessoas achavam que você navegava, chegava à ponta da terra e buf, caía. Então as pesquisas científicas mostraram que não, que na realidade a Terra era um globo e por isso ela poderia ser navegada. Então isso também reforçou muito esse processo. Galera, recursos dessa época, como por exemplo a imprensa ou tipografia, como você está vendo aí, também foram muito importantes para as navegações. Não só para as divulgações de informação, né, mas no sentido geral, ela trouxe mais instrumentalização para o povo. As caravelas, né, que eu já citei para vocês, esse era um instrumento, né, era um navio utilizado no período. As navegações poderiam, dependendo para a região que fosse, poderiam durar 1 mês, 2, 3, 4. Então não eram navegações de curto período, eram navegações muito longas de uma região para outra. Você também vai ter, né, inovações, por exemplo, como a pólvora, que era um dos produtos que eles iam buscar lá no Oriente, né, na China, é um produto originário da China, e aí você vê, né, uma quantidade de armas que foram desenvolvidas nesse período e que foram extremamente importantes para poder, né, controlar os povos conquistados, seja na África como também na América. Os canhões, que tanto poderiam, né, ficar na costa, como você está vendo aqui, ó, apontados para o mar, como poderiam também estar dentro dos próprios navios. A bússola foi muito importante para as navegações marítimas, porque ela era uma forma, né, de localização, de poder navegar no mar sem se perder. Temos o astrolábio, que também é um outro instrumento de navegação desenvolvido nesse período. O quadrante, e aí o quadrante mais uma vez, né? E aí os primeiros a se lançarem. Então, Espanha e Portugal conseguiram ter centralização política, um bom desenvolvimento mercantilista. Geograficamente, eles estavam, né, aqui localizados na pontazinha do Oceano Atlântico, que ajudava, né, para a navegação, e tudo isso favoreceu aos portugueses e aos espanhóis a serem os primeiros. Então, como eu disse a vocês, ó, eles tinham um estado centralizado, principalmente em Portugal, com a dinastia de Avis, tanto que eles foram os primeiros. Eles tinham, né, a aliança com a burguesia, como eu disse. O mercantilismo ele funciona, burguesia com rei. A geografia, como eu já mostrei a vocês, né, eles estão na península, já voltados para o mar. Eles tinham todas aquelas inovações técnicas que eu mostrei, caravela, astrolábio, bússola, e eles também, né, criaram, os portugueses, uma escola só para ensinar navegantes, só ensinar pessoas a navegarem, que é, no exemplo aí, a escola de Sagres. Então, os primeiros a se lançar são portugueses e espanhóis. E aí nós temos os motivos da expansão, eu já expliquei, né? Antes a gente tinha, né, o comércio no mar Mediterrâneo, mas aí a rota, né, foi quebrada. A rota por terra para chegar às Índias foi tomada pelos turcos otomanos. E aí começa o processo de navegação. Então, a primeira navegação, né, pelo Oceano Atlântico dos portugueses começou em 1415. Então, eles navegaram para essa regiãozinha que você está vendo aí, ó, bem no pontinho vermelho, chamado de Celta. Então, 1415, Dom Henrique de Avis vai começar a navegar e chega em Celta. Aí você vê que nesse período o Mar Atlântico ele ainda não tinha um nome, ou melhor, não, o Oceano Atlântico, ele ainda não tinha um nome de oceano. Primeiro que as pessoas pensavam que ele era pequeno, né, como era aqui o Mar Mediterrâneo aqui, ó, onde eu tô fazendo um xizinho. Só depois foi que eles perceberam que ele não era um mar, porque ele não era tão pequeno, mas ele era bem mais extensivo, né, bem maior. Então, por isso, eles perceberam que era um oceano, então veio a denominação de oceano. Então, enquanto eles não tinham conhecimento de tudo isso,
eles chamavam de Mar Tenebroso. E aí continuaram. 1415, Celta. 1434, navegaram até Cabo do Medo. E aí foi o Gil Eanes. 1487, veja que ele saiu em 1415 aqui de Celta, e os navegadores só chegaram à ponta da África, chamada por eles de Cabo das Tormentas, em 1487. Então você está vendo aí que foram muitos anos, foram décadas, 1415 até 1487, só para chegar até a ponta da África. Lógico que não são os mesmos navegadores, né? É um conjunto de pessoas, né? São navegadores diferentes, mas todos comandados por Portugal. E você percebe que é um processo lento, mas que durante todo esse processo eles vão fazendo comércio, né? Já que eles não podem chegar logo aqui, nas Índias, onde eu estou fazendo um xizinho, eles vão fazendo comércio com essas partes da África, nesse processozinho para chegar até lá. 1492, aí vem uma importante navegação, não dos portugueses, mas sim dos espanhóis. Eles queriam chegar aonde, Jussara? Tá aqui, eles queriam chegar na Índia. Por aqui não podia mais, estava dos turcos otomanos. Atravessando a África, fazendo esse caminhozinho aqui pela África, não podia mais, porque era dos portugueses. E aí os espanhóis pensaram, se eu não posso ir por aqui, né, pelo mar Mediterrâneo e cruzar a região de Constantinopla, se eu não posso circundar a África, porque já é uma rota dos portugueses, então eu vou navegar a oeste. Aí todo mundo diz, que quem teve essa ideia foi Cristóvão Colombo. Colombo, você é louco. Se você navegar na direção oeste, nessa direçãozinha que essa tia está mostrando, você vai cair, né? A Terra era plana, então as pessoas algumas ainda não tinham vencido a ideia do terraplanismo. Então Colombo insistiu, eu consigo. Colombo era genovês, ele era de Gênova, e deu a ideia para os reis da Espanha. E eles aceitaram, né? Nós vamos financiar a sua viagem. E ele viaja e chega à ilha de São Salvador, que é hoje onde nós temos Caribe. Ele chega no ano de 1492. Inicialmente ele acha que deu a volta e chegou nas Índias. Mas aí, com alguns meses depois, ele percebeu que na realidade ele estava encontrando um novo território, que ele ainda não sabia, mas que posteriormente seria chamado de América. Então, quem primeiro chegou à América, segundo a história ocidental europeia, foi Cristóvão Colombo no ano de 1492. Os portugueses só vão chegar às Índias no ano de 1498 com Vasco da Gama. Então começou aqui em 1415 e só chegaram em Calicut no ano de 1498. Depois que eles chegam lá nas Índias, os portugueses, eles pensam, vamos navegar também a oeste. Cristóvão Colombo já provou para a gente que tem terras nessa região, então nós podemos seguir, né, para a gente poder ver o que a gente pode encontrar de novo. E aí, a partir da cidade de Belém, Portugal, eles vão organizar uma expedição na data de 9 de março. Galera, essa expedição vai ser importante porque ela vai chegar aonde hoje nós temos o Brasil. Então aí, você tá vendo, né, o caminhozinho que ele vai fazendo nas caravelas até chegar no dia 21 de abril, quando de fato ele chega no território que ele vai chamar de Porto Seguro e que posteriormente será a Bahia como nós conhecemos.
Então esse foi o caminhozinho, ó. Sai no dia 9 de março de 1500. No dia 14 ainda de março ele para nas Ilhas Canárias. No dia 22, né, no domingo, ele vai parar, né, nessa regiãozinha de Cabo Verde. E no dia 21 de abril de 1500 chega ao Brasil. E aí, né, ele mostra uma pintura, né, que mostra o desembarque de Álvaro, quem é o líder dessa expedição para chegar nas terras onde hoje é o Brasil, foi Pedro Álvares Cabral. Então não esqueça, 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral toma o território que hoje é o Brasil, começando pelo Nordeste brasileiro, na região de Salvador. 21 de abril ele chega na região de Porto Seguro e dia 22 ele consolida a tomada desse território em nome de Portugal. E aí você vê na imagem, né, o espanto dos indígenas pela chegada dessa galera. E aí eles pensam, quem são eles? E depois vão descobrir que essa relação não foi muito boa para os indígenas. Galera, o Américo Vespúcio, ele vai ser um navegador que vai viver entre 1454 e 1512, e ele vai ser o cara, né, ele vai ser o primeiro a nomear, vai dar o nome do nosso continente como continente americano. Então, nas navegações dele, ele percebe que o que Colombo tinha encontrado não era apenas um pequeno pedaço de terra, mas sim um novo continente chamado de América. E aqui ele está mostrando um pouco, né, de como eram as condições de vida dentro dos barcos. Não tinham, né, banheiros, as pessoas tinham que fazer necessidades fisiológicas, né, xixi, cocô, né, em partes do barco. Eles levavam, né, alguns animais vivos para poderem se alimentar nesse processo. Eles não tomavam banho, então as roupas eram muito sujas e existiam infestações terríveis de piolhos. E, obviamente, que diante até de uma extrema fome, eles se alimentavam, né, de ratos. Então, em média, as viagens, né, elas eram compostas de 160 marujos, 160 pessoas, 170 pessoas, poderiam durar alguns meses, mas boa parte deles acabava até nem sobrevivendo ao percurso. Uma viagem que às vezes poderia durar até mesmo 3 meses. E aí a gente tem algumas das consequências econômicas da expansão marítima, que vai ser o enriquecimento. Todos aqueles produtos que eu falei para vocês, né, como ouro, na Espanha ela vai encontrar prata, serão regiões, mas sobre isso eu vou falar melhor depois. E aí, galera, o mundo vai ser dividido entre Portugal e Espanha, o chamado Novo Mundo. Então, a América vai ter a denominação de Novo Mundo. Primeiro, eles fizeram uma divisão chamada de Bula Intercoetea, mas essa divisão não pegou. A divisão que foi aceita foi o Tratado de Tordesilhas, de 1494. Então, você está vendo aí, ó, como o continente americano ficou dividido. Esse ladinho que eu estou marcando de X pertencia a Portugal. E todo esse outro lado aqui que eu estou marcando X agora pertencia à Espanha. E galera, com isso a gente encerra. Depois a gente vai falar melhor sobre a chegada, né, e a relação dos europeus com os nativos da América. E bons estudos!